Olá! Neste vídeo trabalharemos com as somas de Riemann, que são uma maneira de enxergar a integral como um limite que vai nos auxiliar na demonstração das propriedades da integral e também ela abre diversas portas para as aplicações da integral. Bora lá! Como antes, nós vamos considerar P uma partição do intervalo AB e F uma função contínua nesse intervalo. O símbolo delta xj vai significar, como antes, a diferença de xj menos xj menos 1. E agora, diferentemente do que a gente tinha feito antes, nós vamos considerar para cada j um valor xj pertencente ao intervalo xj menos 1 xj escolhido aleatoriamente, do jeito que a gente preferir. E, ao invés dos retângulos menores e maiores, a gente vai considerar o retângulo RJ estrela, que tem base ΔXJ e altura f de xj estrela, como a gente tem na imagem ao lado. Veja que agora, então, a altura de cada retângulo não necessariamente é o valor mínimo ou máximo do intervalo, e a gente vai ter uma descrição dessa maneira. Aqui o retângulo em verde é o retângulo RJ estrela. A soma dessas áreas, então, é dada por f de xj1 estrela delta de x1, que a gente pode escrever como f de xj estrela delta de xj quando xj vai de 1, quando j vai de 1 até n. Essa soma é chamada de soma de Riemann da função f na partição P. Lembrando das somas inferiores e superiores, a gente pode compará-las com o valor da soma de Riemann. Lembrando que, então, mj é sempre o mínimo da função no intervalo xj menos 1 xj e m grande j é sempre o máximo da função. Então, o valor de fj estrela está sempre entre mj pequeno e mj grande, para todo j de 1 até n. Então, a soma de Riemann da função f é sempre maior ou igual que a soma inferior e a soma superior é sempre maior ou igual do que a soma de Riemann, mantendo essa desigualdade para qualquer partição P do intervalo AB. Tal que I está sempre entre a soma inferior e a soma superior para qualquer partição. Porém, aqui com a soma de Riemann, a gente pode comparar essas somas apenas fixado uma partição. Essa desigualdade vale apenas para a partição P fixada. Então, por isso que a gente não pode dizer que a soma de Riemann é a integral. E para auxiliar a gente enxergar a integral como limite, a gente vai precisar definir o que é a norma de uma partição. A norma de uma partição, denotada como P entre dois módulos, nada mais nada menos do que o máximo dos intervalos ΔJ. Então, ele é o maior dos intervalos, seria a maior base dos intervalos xj menos 1 xj, que pode ser visto como o maior dos valores ΔXJ, quando j varia de 1 até n. E o que a gente tem aqui, se f é uma função integrável, a integral definida é exatamente o limite das somas de Riemann quando a norma das partições tende a zero. Então, a gente vai fazer a norma da partição, que é esse máximo, tender a zero, e no limite, as somas de Riemann resultam na integral I. Mais precisamente, a gente pode mostrar que, dado o epsilon maior que zero, vai existir um delta, tal que se a partição tem norma menor do que delta, então isso daqui significa que ΔXJ é menor do que delta para todo j. Então, a soma de Riemann dista menos do que epsilon da integral. E como a gente está usando aqui uma notação de limite de epsilon e delta, a gente pode escrever como limite da seguinte maneira. Né? A integral de a até b da função f de x é igual ao limite
da norma da partição, tendendo a zero, das somas de rima. Essa maneira pode ser um pouco mais complicada, talvez seja um pouco mais difícil da gente enxergar realmente o que é o limite da soma de rima, mas veja que enxergar a integral como limite, a gente ganha muitas propriedades porque a gente já tinha essas propriedades para os limites. Então, por exemplo, mostrar que a integral da soma de duas funções é a soma das integrais de cada função, utilizando limites é bem simples, porque a integral da f mais g é o limite da norma das partições do intervalo AB indo para zero das somas de Riemann de f mais g. Mas essas somas de Riemann são exatamente as somas de Riemann de f mais as somas de Riemann da função g. E agora a gente tem um limite da soma de dois valores. E isso é a soma dos limites, porque a gente já provou isso daqui para limites. E agora a gente pode voltar como a integral de cada limite. Então, o limite das somas de Riemann de f resulta na integral da f, e o limite das somas de Riemann da função g resulta na integral da g. E com isso aqui a gente tem a demonstração de que a integral da soma de funções é a soma das integrais dessa função. Nós vamos voltar a falar disso quando a gente estiver falando de algumas aplicações da integral, mas por enquanto esse vídeo vai terminar aqui. Vejo vocês em breve.